Olá, tudo bem com você? Vamos começar agora a nossa aula de língua portuguesa. Preciso que você pegue o seu livro. Você já pegou o seu livro? Então, abra lá na parte de língua portuguesa. Só relembrando a aula anterior, que eu deixei aquele livro para você ler, baixar o livro e ler. É um livro bem legal. Você teria que ler e responder algumas questões. Eu não vou fazer a correção por aqui, eu vou estar lendo lá as fotinhos que você me mandou, ok? Então, hoje nós vamos para o livro e a página que você irá abrir hoje é a seguinte. Página 13. Então, você pega o seu livro aí, abre na página 13 e lá em cima está escrito para ler. E abaixo uma pergunta: como podemos descobrir o significado das palavras? Aquele desenho ali, aquela gravura, está representando algo que a gente usa para descobrir o significado das palavras, que é o que mesmo? O dicionário, certo? E ali tem um exemplo de uma palavra que a gente encontra no dicionário. A palavra está separada por sílabas e também a sílaba tônica está em negrito ali, destacada, popular. A sílaba tônica lar, e ela é um adjetivo, por isso que tem ali a abreviação do lado, ADJ. E depois vem os significados dessa palavra. Primeiro significado, popular, do ou relativo ao povo, ou seja, do povo ou relativo ao povo, popular. Aí vem um exemplo, folclore é o conjunto de tradições, conhecimentos e crenças populares. Então, este é um significado. Agora, o segundo, que provém do povo, que vem do povo. Por exemplo, o apoio popular a campanhas tem reunido pessoas nas ruas. Então, essa é uma definição, uma aplicação também da palavra popular. Depois, a terceira, popular, que visa aos interesses do povo, algo democrático. É muito usado na política, né? O candidato prometeu, se eleito, fazer um governo popular, ou seja, é voltado para os interesses do povo, popular. E na definição 4, tem ali, ó, S, MASC e depois o PL. Como assim? O que significa essas siglas? Substantivo masculino plural. Por isso que ali está populares, porque está no plural. Pessoas do povo. Exemplo ali, a frase abaixo. Populares reclamam da falta de respeito de alguns motoristas. Então, a palavra popular tem várias definições e geralmente o dicionário ele traz assim várias definições. E essas definições, essas palavras do dicionário são chamadas de verbetes. Veja essa definição de verbete: palavra ou entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Ou seja, tem a palavra lá e tem a explicação da palavra. Tem os exemplos, a aplicação da palavra em uma frase. Tudo isso faz parte do verbete. Então, nós encontramos os verbetes nos dicionários, enciclopédias, glossários. Vamos voltar agora para o livro. Ali ainda na página 13, nós só vamos conversar aqui sobre o trocando ideias. Você não precisa escrever ali, mas vamos pensar juntos. Em que situações você já ouviu alguém usando a palavra popular? Você ouve muito essa palavra, popular? Número 2. Com que frequência você usa o dicionário? Você tem o seu dicionário em casa? E quando você tem dúvida sobre a escrita ou sobre o significado de alguma palavra, você costuma pegar o seu dicionário ali, folhear ele, procurar o significado? E número 3. O que é ser popular? Quando a gente diz que aquela pessoa é popular, o que é ser popular, né? A pessoa ser conhecida? E ter essa característica é importante? Fica para você pensar. Agora, passando para a página seguinte, a página 14, por dentro do texto.
Primeira coisa, esse texto é um provérbio, letra B, um verbete, letra C, uma notícia ou letra D, um discurso político. O que nós acabamos de ver explica que tipo de texto é esse que a gente acabou de ler ali, né? Será que é um provérbio, é um verbete, uma notícia ou um discurso político? E na número 23, qual é o objetivo desse texto? Aquele texto ali, aquele desenho da página do dicionário que a gente viu ali. Narrar uma história, informar o significado de uma palavra, expor a escrita correta das palavras, descrever fatos históricos, assinale uma ali. E na 24, onde encontramos textos com essa finalidade? Foi falado agora há pouco também. Aonde que a gente encontra esses tipos de palavras com significados? Aonde que a gente encontra? E agora preste atenção na atividade 25. Indique o público para quem foi escrito esse dicionário. Aquele dicionário ali, voltando lá na página 13, né? Na página 13, observe bem essa página. Ela tem alguns desenhos, ela tem uma linguagem bem fácil de entender, coloridinho ali embaixo. Para qual público-alvo você acha que foi escrito, foi feito aquela página ali? São duas opções que você vai assinalar. Adultos, crianças pequenininhas ali, juvenis ou estudantes? E embaixo ali, logo abaixo, você vai escrever o porquê você assinalou essas respostas, né? Um pouco do que eu falei já antes, já explica o porquê, né? Que a gente deduz que seja para esses dois tipos de público. Vamos também fazer a página 15. Preste atenção na atividade 26. Você vai voltar lá naquele texto lá, onde tem o dicionário, o desenho do dicionário. Analise os significados da palavra popular no texto e responda. Tem vários significados lá, como você viu. Quais recursos foram usados para apresentar os diferentes significados dessa palavra? Como assim? Você vai analisar ali o que foi utilizado para separar um significado do outro, né? Como que foi organizado, né? O que foi usado para separar? Na verdade, é isso que você vai ter que responder. Um significado do outro, né? Está organizada esses diferentes significados? Tem exemplos para ficar mais fácil? Então, tudo isso você pode responder ali na letra A. Na letra B, de acordo com o texto, que palavra deve ter dado origem à palavra popular? A palavra popular tem a ver com qual palavra? O que você acha? Tem origem de qual palavra? Popular. Você responde ali. Quais outras palavras pertencem à mesma família de popular? Você conhece palavras que são parecidas com popular? Não vou dar exemplos, mas você vai pensar e escrever. Tem algumas palavrinhas que são parecidas com popular. Só vai mudar a terminação final, né? Agora, preste atenção na atividade 27. Estabeleça a relação. Você vai relacionar esses 4 quadrinhos com aqueles 4 espacinhos de baixo ali, ó. A relação entre os dois grupos de frases a seguir, de tal modo que o sentido da os primeiros quadrinhos correspondam aos sentidos daquele lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai ler aquela primeira frase lá de baixo. Na praça ocorria uma manifestação. Populares protestaram contra a corrupção. Então, qual daqueles 4 exemplos ali se encaixa com esses populares aqui? Se você precisar, você volta lá no texto e vê qual é o significado que se encaixa. Populares protestaram contra a corrupção. Será que é 1, 2, 3 ou 4? Então, cada uma vai ter que se encaixar num parêntese daquele ali. Depois, ditados populares também revelam conhecimentos culturais. Quais daqueles 4 conceitos, definições ali têm a ver com conhecimentos, com culturais, com tradição? Depois, a assistência popular ao governo
se revela nas pesquisas eleitorais. Então, ali está falando da assistência popular. Então, volte lá no texto se você não conseguir identificar aqui. E o futuro presidente do país alertou que tomará medidas populares. Então, são 4 definições e cada uma delas se encaixa com um daqueles quadrinhos ali. Então, você precisa ler a frase do quadrinho e ler a frase aqui também, ver qual é que combina mais, certo? E ali embaixo, para pensar, tudo que é popular é bom? Será que sim? Será que não? Nós temos que pensar que nem sempre a popularidade é algo bom, é uma coisa boa. Por exemplo, o refrigerante é uma bebida popular, mas ele não contribui para a saúde, né? A gente sabe que faz mal para a saúde. Por outro lado, a Bíblia se tornou popular e tem transformado vidas. Então, são 2 comparações diferentes, né? Então, temos que tomar cuidado, porque tem muitas coisas populares que não fazem bem para nós, né? Então, hoje, querido, você vai ficando por aqui, eu também, encerrando essa aula, e você vai fazer as atividades da página 14 e 15, e depois eu estarei observando, e na próxima aula faremos a correção. Um grande abraço, fique com Deus.